Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar da aula introdutória, que é de economia da saúde. É um conceito importante, é uma ramificação, é óbvio, da economia, mas que envolve conceitos de epidemiologia, por exemplo, saúde pública, economia, né? Então, basicamente, quando a gente fala nos conceitos de economia da saúde, nós estamos começando para a gente entender, como eu já falei, inclusive, a ideia é que a economia é um ramo da economia que se diferencia a economia da saúde no seguinte sentido, né? A economia ela tem uma doutrina que partiu desse senhor aqui, Schumpeter, prêmio Nobel em economia, inclusive, que a sua contribuição para a doutrina econômica é justamente a criação de uma teoria chamada de destruição criadora. Então, só olhando esse quadro aqui, né? O que é a destruição criadora do Schumpeter, em poucas palavras? Você tem um papel de um empresário inovador. Esse empresário, ele vai investir e inovar. Com base nessa inovação, surge um novo modelo e esse novo modelo destrói o modelo anterior. Então, ou seja, e aí, olhando do ponto de vista do capitalismo, cada vez que surge um novo modelo que destrói o modelo anterior, você tem um aumento no lucro, no ganho, né? Basicamente porque você está ofertando algo que destruiu o modelo anterior, então significa que é melhor, que tem inovação contida naquilo, e para ter inovação, isso significa ter pesquisa e desenvolvimento contido naquilo, e que destrói então aquilo que existia. Então eu trago essa imagem sempre para a gente lembrar, na década de 90, o nosso modelo de televisão era esse, né? A televisão de tubo. Uma das maiores televisões, era uma televisão de 29 polegadas e ela era enorme. E aí veio o modelo, através de uma inovação, né, começando com LCD, depois LED ou LED agora, e aí trouxe esse modelo de televisão que ele é mais fino, mais leve, uma imagem melhor, uma outra tecnologia, né? Então, e que hoje em dia ninguém mais quer. As universidades que elas fazem um esforço hoje para dispensar aqueles monitores antigos e colocar monitores de LED, né? Então, ou seja, o modelo anterior foi morto. Mas e aí a gente traz aqui também, né, como forma de charge, o modelo anterior foi morto, né? Como forma de charge. Mas qual é o diferencial da economia da saúde? A economia da saúde, ela traz como característica a negação de parte dessa doutrina schumpeteriana. Por quê? Basicamente, na saúde você não tem a destruição exata do modelo anterior. Então, nós podemos observar na área de medicamentos, o surgimento de medicamentos novos, modernos, que convivem com medicamentos já estabelecidos, antigos, já há algum tempo. Equipamentos modernos que convivem com equipamentos antigos, né? Então, ou seja, no caso da saúde, o que acontece é que você tem que passar por algum tipo de crivo e avaliação a ponto de que, o que me leva a matar o modelo anterior é um tipo de análise, que é essa análise que nós vamos trabalhar de avaliação de tecnologias, inclusive. Então, assim, esse é um dos livros principais que existem de economia da saúde, o livro do Folland, e ele basicamente leva o conceito de economia, que é o conceito de escassez, né, para a área de saúde. Então, como distribuir saúde, como distribuir assistência à saúde para a população. E aí, dentro do conceito de assistência, está o conceito
de tecnologias, né, de oferta de todo tipo de saúde. Mas talvez o texto mais importante no cenário brasileiro é esse texto do Ministério da Saúde, que ele basicamente diz o seguinte: olha, a economia da saúde é o campo que se volta ao desenvolvimento, que utiliza ferramentas para analisar, formular e implementar políticas de saúde. Então, ou seja, eu tenho ferramenta que faz análises da pertinência das políticas, que pensa nas políticas e ferramentas para colocar em prática essas políticas. E aí envolve tanto a análise e o desenvolvimento de métodos relacionados ao financiamento do setor saúde. Então, ou seja, como é que o setor se financia? Mecanismos de alocação de recursos, tá? Então, ou seja, de que maneira o recurso vai ser distribuído? Apuração de custos e avaliação das tecnologias. E o objetivo principal é sempre buscar a eficiência do recurso público e equidade na distribuição. Então, ou seja, imaginem o seguinte, você tem, e a gente vai discutir mais à frente, você tem um orçamento, no caso da gestão em saúde, quer seja um orçamento dentro de um hospital, quer seja um orçamento de uma cidade, de uma unidade básica de saúde, e você tem que encontrar mecanismos para distribuir melhor esse orçamento. Tá? O ponto de partida, qual é? É justamente esse. O recurso que existe, ele é escasso e é limitado. Você, em algum momento, tem que fazer escolhas, e aí você tem que maximizar a utilização do seu recurso. Tá? Então, imaginem o seguinte, no momento, por exemplo, de pandemia, onde você tem que pensar, eu tive um recurso voltado para a saúde aprovado pela minha lei de diretrizes anuais. E aí surge uma pandemia, por exemplo. Eu tenho que repensar isso. E de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Né? Então, ou seja, e de que maneira eu vou distribuir isso? Tá? Então, nesse caso específico, vejam vocês, a pandemia de Covid, ela se mostrou uma pandemia que, apesar de atingir toda a população, ela atingiu muito fortemente a população mais de baixa renda. Quer seja pelo motivo de que o acesso ao sistema hospitalar é mais escasso, quer seja porque essa população também sofre com a questão do desemprego nesse momento, com suspensão de contrato de trabalho e consumo. Tá? Então aqui, basicamente, esse quadro não é um quadro novo, mas é um quadro que mostra a relação de que da década de 70 até hoje, o aumento em relação ao PIB com gastos em saúde, ele foi crescente. E qual é a ideia principal aqui? Por que ele é crescente? A ideia principal é porque frequentemente surgem novas doenças, novos tratamentos cada vez mais caros, e esses novos tratamentos e essas novas doenças, elas vão impactar ainda mais no sistema de saúde. Uma questão bem específica do mercado brasileiro é a legislação que aconteceu no final do governo Temer, que foi a aprovação do teto de gastos. E com isso você tem o surgimento de novas tecnologias sanitárias, cada vez mais novas e mais caras, mas você tem um limite onde você pode gastar com a saúde. Então, há um engessamento no setor saúde. Talvez a ideia principal do setor saúde seja o conceito econômico de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é basicamente o custo de abrir mão de algo, né? Então, ou seja, no momento que eu vou optar, eu tenho um recurso que ele é limitado. No momento em que eu opto por gastar o meu recurso em alguma coisa, eu estou abrindo mão de um outro investimento. E esse abrir mão de investimento é o custo de oportunidade. Então, eu vou colocar aqui para vocês da seguinte maneira. Imaginem, por exemplo, você tem aqui R$1 milhão. Você é um gestor público de saúde. E aí você tem que fazer opções. Você tem esse R$1 milhão. Você pode construir um posto de saúde
comprar aparelhos, vacinas. Claro que você pode fazer um mix. Mas, por exemplo, se eu pegar esse 1 milhão e construir um posto de saúde, eu abdiquei de gastar em vacinas. Mas quando eu estou falando esse exemplo, esse é o exemplo, um custo de oportunidade clássico da economia. Mas na saúde, o que é abdicar? Abdicar significa que ao construir um posto de saúde, talvez eu atenda, vamos exemplificar aqui, com R$1 milhão, eu vou atender 50 pessoas por dia. E aí, a gente tem que pensar na questão que chama desfecho. Qual é o desfecho que eu tenho ao atender 50 pessoas por dia? Muito provavelmente o desfecho vai ser poupar gastos com internação e gastos com morte de uma parcela da população. Mas qual o desfecho que eu tenho ao vacinar, por exemplo, com R$1 milhão, eu consigo vacinar 5 milhões de crianças. Eu vou ter um desfecho em termos de morte muito alto, porque vai diminuir, a taxa de mortalidade cai assustadoramente quando você introduz uma nova vacina. Então, ou seja, se eu tiver que comparar, e esse é um tema de uma outra aula, eu vou olhar não só o gasto, onde é que eu estou gastando, mas eu vou olhar o desfecho também, tá? Então vejam vocês aqui, nós olhamos assim, olha, eu tenho aqui, por exemplo, como análise de desfecho, digamos que eu tenho aqui, R$50 mil para reformar um hospital, significa que eu vou gastar menos tratando água. Qual é um problema da legislação brasileira e do sistema brasileiro? Que nós trabalhamos com pastinhas separadas, né? Caixinhas. Então, por exemplo, a caixinha da saúde, ela não conversa com a caixinha que cuida lá do saneamento em algumas vezes. Por quê? Porque o saneamento diz respeito no município, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento ou a Secretaria do Meio Ambiente, e saúde, a Secretaria da Saúde. E aí cada um tem seu orçamento. Mas fica nítido que em alguns momentos essas secretarias devem se conversar. Mas esse problema, então, de você colocar alocar em pastinhas, gera um engessamento. Uma outra questão aqui, por exemplo, de custo de oportunidade. Quando um médico de uma unidade de saúde, ele é contratado para trabalhar 40 horas, e aí ele tem um tempo médio que ele atende as pessoas. Não é que ele tem que acelerar nem desacelerar. Mas quando ele acaba que perde mais tempo atendendo um paciente, aquelas pessoas que vão no médico e gostam de conversar, ele está deixando de atender um quantitativo no dia. E isso tem um desfecho, tá? Mas a gente também pode fazer uma análise por desfechos apenas, tá? Então, por exemplo, é um desfecho pacientes tratados e curados. E aí eu trouxe para vocês um caso, é um caso que ele é bem recente, e que ele ganhou muita visibilidade por causa das redes sociais, tá? Então, as redes sociais, elas acabam que elas potencializam determinadas questões. AME é uma doença, atrofia muscular espinhal, que as crianças, algumas crianças nascem já, ou você pode adquirir. O caso mais comum é nascer com AME. E essas crianças que nascem com essa atrofia, elas perdem, elas não têm movimento, tá? E a maioria dos médicos dizem é uma qualidade de vida muito ruim, elas não têm movimento algum. Então, ou seja, também tem um tempo, essas crianças têm uma mortalidade alta, porque passa a ter que ficar em maca e problemas respiratórios. É um problema grave. Mas essa doença atinge uma camada da população muito pequena. Entretanto, como eu disse, as redes sociais acabam que as famílias montam seus grupos, né? Porque até pouco tempo esse medicamento ele não era autorizado. Por quê? Ele não era autorizado, esse medicamento, o Spinraza. Porque ele estava na fase 3. Fase 3 significa quando eu vou começar a testar ele
é, é, na sua população. Então, ou seja, como é que eu posso comprar um medicamento que ele ainda não tem uma análise? Né? Mas aí é um caso que a gente vai discutir, inclusive, houve um caso específico, porque as famílias, quando não têm acesso ao medicamento, um dos caminhos é pedir judicialmente que o Estado compre. E uma família conseguiu que o Estado comprasse, o Estado de Goiás foi obrigado a comprar esse medicamento. E esse medicamento, entendam, depois a gente vai discutir mais à frente outras questões, mas esse medicamento, ele custava as 6 primeiras doses US$ 750 mil. Isso, ou seja, para uma criança, 6 primeiras doses. E qual é o resultado que esse medicamento traz? Essa criança ela está deitada na maca, às vezes com tubo para respirar. Essa criança, às vezes, a melhora que ela tem é conseguir abrir o olho, conseguir mexer o dedo. Ou seja, é uma melhora bem pequena, tá? Mas essa é uma discussão que a gente vai ter na próxima aula, inclusive. Mas, enfim, essa criança ganhou na justiça e o Estado, então, ele tem 48 horas para adquirir o medicamento ao custo de 750 mil. E aí, onde é que está a ideia do custo de oportunidade aqui? 750 mil dólares, né? Então, nesse momento, é como se a gente estivesse falando aqui em 4 milhões de reais. E aí, como eu mostrei para vocês, esse aqui é o estudo do medicamento, ele estava em fase 3 ainda, ou seja, não se tinha certo a sua eficácia, não se tinha certo se ele tinha uma eficácia alta. Mas o judiciário foi e obrigou o estado de Goiás a comprar. Para uma criança, 6 primeiras doses, 4 milhões de reais. Né? Quando o meu texto fala 3, porque o dólar era ainda um outro valor. Vejam vocês, aí eu baixei aqui para vocês entenderem. O município de Alagoas recebeu 3 milhões para ações em saúde. Aqui está falando Itaporã. Itaporã tem como orçamento para a sua cidade toda 3 milhões. Cidades do Paraná tem 7 milhões para a saúde. Ou seja, o que representa o orçamento de uma cidade inteira representa o tratamento de uma criança. Então, ao optar forçadamente a cuidar daquela criança que necessita daquele medicamento que pediu via judicial, amparada na Constituição Federal, que o Estado deve cuidar da saúde de todos, acaba que eu estou abdicando de utilizar esse dinheiro para tratar um quantitativo maior. Então, vejam, e aí como desfecho, eu posso ter a melhoria da qualidade de vida de uma criança, mas eu estou abrindo mão da melhoria de saúde de uma camada da população. Talvez em alguns municípios isso representa 50 mil pessoas. Tá? Então, ou seja, o conceito de custo de oportunidade na saúde é um conceito de extrema importância. Nós vamos utilizar também esse conceito de custo de oportunidade numa ferramenta, que é analisar quando uma pessoa fica doente, deixa de trabalhar, por exemplo, e aí, ou seja, ela deixa de gerar renda. Nesse momento, essa pessoa, então, ela tem um custo de oportunidade. Ao ficar doente, eu abdiquei de gerar produção, tá? Pela ideia do capital humano. Na economia da saúde, o que se tem de entendimento? Que o futuro ainda traz, primeiro, a medicina molecular, né? Dispositivos cada vez mais modernos, diagnósticos e terapêuticos, mas não necessariamente todos vão ser muito bons ou efetivos, nenhum vai ser mais barato e todos vão competir pelo recurso da saúde. Tá? Então, por que é tão importante a economia da saúde? Primeiro, vejam, pensar em saúde em qualquer economia, primeiro que o setor saúde em qualquer país que seja, ele é um setor muito representativo. A segunda questão é que ele é parte de uma política nacional.
E a terceira questão é que os problemas de saúde são crescentes, e aí envolve sempre essa relação orçamentária. Qual é o grande diferencial, então, da economia da saúde diante de outros setores? Primeiro, na economia da saúde a gente tem um papel que a gente chama de certificação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acredito no que o médico diz, tá? Então, ou seja, o ódio da classe médica, por exemplo, é o Dr. Google. Até porque muitas vezes ele desinforma, né? Porque eu chego lá e falo, eu tô com febre, diarreia, e aí ele vai falar, você tá com Covid, né? Sem antes eu ter feito um. E aí, de repente, pode ser que não. Pode ser que se eu fosse no profissional e ele fosse pedir os testes diagnósticos, eu tivesse uma virose, né? Então, um rotavírus. Mas, como característica da saúde, primeira coisa, eu acredito que o profissional que está ali, ele tem uma certificação. Então, vou dar como exemplo a questão da pandemia. Logo de início, médicos que nunca trataram pacientes, porque nunca se envolveram com infectologia, começaram a defender o uso de medicamentos como cloroquina, azitromicina, remédio para piolho. E claro que grande parcela da população falou, se ele falou, eu vou tratar. A classe médica como um todo sabe, mas esse médico nunca tratou, esse médico não é infectologista, esse médico não conhece essa dinâmica, esse médico... Então, ou seja, mas a população como um todo falou, se o cara é médico, é porque ele entende, né? Assim como eu falo médico, mas o dentista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, enfermeira, todos os profissionais voltados da saúde, nós acreditamos que eles têm a certificação. Então, ou seja, eu acredito sem questionar muito na decisão que ele vai fazer ou tomar. A segunda questão, e aí eu trago como sempre um exemplo, na minha família, minha mãe uma vez foi no médico e o médico mandou ela comprar um remédio para pressão que custava R$ 120 por mês. E ela falou, nossa, como essa farmácia, como esse laboratório, em momento algum ela questionou que talvez custasse caro, mas talvez houvesse um tratamento alternativo, mas ela estava indo para aquele tratamento porque houve recomendação médica. Porque então na saúde há uma dissociação entre o consumidor final e o responsável pela indicação terapêutica. É uma característica, para vocês entenderem, que se você for num médico, numa grande parcela desses médicos, você pergunta assim, o senhor sabe quanto custa esse medicamento? E grande parcela não sabe o valor do medicamento. Por quê? Porque a preocupação é clínica e não econômica. Claro que o setor saúde é um setor com pesquisa e desenvolvimento de elevado gasto, é uma área onde a população não é muito sensível em relação à renda, tá? Então, ou seja, eu aumento o preço do medicamento e de maneira alguma há diminuição no consumo. É um setor onde você tem a presença de empresas com status ou caráter diferenciado, por exemplo, organizações sem fins lucrativos. Então, ou seja, a maneira de concorrer, muitas vezes, nesse setor, ela é complexa. Tá? Talvez o setor privado ele tenha alta lucratividade, basicamente pela ausência de quantitativo maior de oferta do setor público. E aí, claro, que é um setor que precisa da regulação do Estado. Para várias questões, o Estado ele entra como função regulamentadora. É uma crítica muito grande de alguns stakeholders que o Estado é muito interventor. Entretanto, deve haver esse cuidado, porque, por exemplo, se não fosse a presença reguladora do Estado, os planos de saúde hoje estariam cobrando mais caro daqueles de idosos. E aí veio o Estatuto do Idoso e a ANS disse, plano de saúde, a partir do momento que a pessoa já está no plano de saúde, não pode elevar o valor da mensalidade por questão de idade. Então, ou seja, o Estado teve que regular essa situação.
tá? E aí, o setor saúde, como então ele é um setor, uma área da economia, é uma área que tem oferta, procura, ponto de equilíbrio. Então, quem são demandantes, né? E o que se demanda? Todos nós somos compradores em saúde. Nós compramos saúde quando a gente compra medicamento, nós compramos saúde quando a gente compra honorários médicos, quando a gente gasta com hospitais, e nós compramos saúde, tá? Então aqui, e assim, iremos comprar muito mais saúde. Mas quem? Nós Estado, nós empresas, nós pessoas, famílias, todos somos compradores em saúde. Esse gráfico ele vem para mostrar as perspectivas do que ocorre na economia brasileira. Então vejam, doenças crônicas não transmissíveis. Aqui a gente está falando de câncer, diabetes, hipertensão. Então vejam vocês, representam 60%. Isso quer dizer, e quem entende dos desfechos que essas doenças causam, já começa a entender que nós teremos, no longo prazo, um aumento maior de gastos nessas áreas. Tá? Então aqui é só essa tabela para vocês entenderem, uma tabela do IBGE, ela não é nova, mas a ideia é quais são os conceitos de consumo em saúde. Tá? Mas tem uma coisa extra no consumo em saúde, que outros setores não têm. Os colegas vão entender. Nós temos aqui, ó, característica, demanda induzida. Então, ou seja, teste diagnóstico, consulta. Como é isso? Olha, o médico, você vai num profissional e ele fala, olha, eu quero que você faça um exame tal. Ele induziu uma demanda. Quando você pode pensar, não, ele não está induzindo uma demanda, imagine um outro setor. Por exemplo, o setor automobilístico. Você vai lá e o vendedor te fala, eu quero que você faça um check-up do seu carro. Você não vai fazer. Eu quero que você faça o seguro do seu carro. Você vai cotar o preço e você não vai fazer. Agora, eu quero que você, para eu ter certeza do meu diagnóstico, que você faça esse exame extra. Eu vou fazer. Então, ou seja, a questão da demanda induzida é muito forte para o setor saúde. A oferta, né? Quem são ofertantes? Com exceção das famílias, todos os outros são ofertantes. O Estado é ofertante, o plano de saúde é ofertante, os profissionais de saúde são ofertantes. Com exceção, então, das famílias, todos são ofertantes. Tá? Então, as indústrias farmacêuticas, as indústrias de equipamentos, todos são ofertantes, tá? Aqui essa tabela é para mostrar isso, justamente o conceito de oferta em saúde pelo IBGE. E aí, com isso, a gente tem, então, o chamado equilíbrio de mercado. Como o setor saúde, em geral, não é um setor muito competitivo, é um setor muito mais de oligopólio e monopólio, às vezes você tem, é óbvio, que o mercado não está em equilíbrio, assim, os preços são altos, tá? E aí, para a gente finalizar essa primeira aula, eu vou trazer dois últimos conceitos econômicos que são muito aplicados em saúde. O primeiro conceito é o de externalidade. O que é externalidade? Quando eu adoto uma prática, eu adoto uma política e ela dá um resultado que eu não esperava. Esse resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Então, se ele é bom, a gente chama de externalidade positiva. Se ele é ruim, nós chamamos de externalidade negativa. Então, vejam vocês, eu sou um planejador de saúde, aqui um gestor, e eu penso numa política de ensino de nutrição nas escolas. E aí eu vou ensinar a criança que não pode comer aquilo, que tem horário, o que faz bem, o que faz mal, o que é equilibrado. Eu estou gastando num programa de saúde para crianças. Qual é o convencional? Eu vou lá, a criança vai para casa e ela fala para o pai e para a mãe. Olha, sabia que não pode comer isso? Você tem que beber água de 3 litros de água por dia, não sei o quê. Quando você vai analisar dados, há uma melhora na saúde da população porque aquela criança que recebeu o gasto também multiplicou. Então, isso é uma externalidade positiva, porque eu tenho como resultado o pai e a mãe da criança
que eu não investi naquilo. Eu não estava esperando aquilo. Então, ou seja, é uma externalidade positiva. E o que seria uma externalidade negativa? Por exemplo, eu penso numa política de popularização para a pessoa não precisa mais fazer aulas em autoescola e tirar carta de moto, porque é muito melhor, andar de moto é mais econômico, dá fluidez ao trânsito, melhora o tempo, otimiza o tempo das pessoas. E eu acredito, então, ou seja, enquanto gestor, eu crio políticas para financiamento mais barato de motocicletas e tudo mais. E aí, quando eu vou olhar o desfecho, eu tenho que, claro, que houve um aumento no consumo de motocicletas e tal, e eu vou olhar que houve um aumento na mortalidade, houve um aumento no número de internação. Ou seja, por quê? Porque aumentou os acidentes de trânsito. Então, é uma externalidade negativa. Eu fiz uma política pensando só numa coisa, mas eu tive um desfecho inesperado negativo. Tá? Então, tem uma tabela aqui, ela é uma tabela que mostra alguns exemplos bem interessantes. Na saúde, por exemplo, na área de vacinação, nós temos algo que se chama vacinação, imunidade de rebanho. Então, isso é uma externalidade positiva. Por quê? Quando eu vacino, por exemplo, para gripe, 70% da população, os outros 30% que não foram vacinados vão estar imunizados, porque essa doença é uma doença principalmente de contato. E aí, quando você tem um percentual vacinado, não há transmissão. Então, ou seja, mesmo aqueles que nem foram vacinados foram beneficiados. Quando eu tenho programas de educação e saúde, como eu disse, de nutrição, é uma externalidade positiva. Eu tenho campanhas para incentivar a ida à unidade de saúde. Quando chega lá, eu pego a criança e vacino, pego a mãe e faço exames, é positivo. E a externalidade negativa? Por exemplo, quando você auxilia em propagar coisas do tipo álcool é positivo, dá alegria, e quando você observa os indicadores de violência doméstica, acidente de trânsito aumentaram. Né? Por exemplo, o mundo todo está passando por isso, não só o Brasil, mas houve, claro, liberdade de imprensa, liberdade das pessoas opinarem, redes sociais onde você pode a qualquer momento acessar e escrever lá odeio Giló, e aí você vai encontrar simpatizantes que também vão falar você está com tudo, eu odeio também, e aí num momento apareceu alguém e falou vacina causa autismo. E essa propagação ela aconteceu. E aí um grupo muito grande de mães, é isso mesmo, isso não é natural, o corpo tem que se proteger naturalmente, vacina causa autismo e tal. Qual é o resultado disso? O ressurgimento no mundo todo de casos de sarampo, entre outras coisas, por causa desse grupo anti-vacinas. Né? Então vejam, é uma externalidade negativa, no sentido de que eu permiti uma liberdade maior das pessoas e essa liberdade trouxe como desfecho a fuga da vacinação e o aumento de casos. O segundo conceito que a gente tem que ter no caso da saúde, o último inclusive, é o chamado de seleção adversa, que tem a ver com risco moral, né? Ou moral hazard, como diz os livros de microeconomia. E aí eu vou exemplificar para vocês um caso da saúde. Você chega hoje aqui e você quer fazer um plano de saúde. E aí você liga lá na operadora, né, e fala, queria fazer um plano de saúde. E daí você acha que é assim, a pessoa fala, passa seu RG, está feito. Não. E, em geral, ou ela vai te dar um questionário, ou uma assistente de saúde, assistente social, vai fazer uma entrevista com você. E ela vai falar assim para você, a sua saúde é boa? E aí, nesse momento, vocês estão pensando o que vocês vão responder. Então, eu pergunto para vocês, a sua saúde é boa? Imaginem que eu sou um assistente social. Beleza. Você tem algum histórico na família de doenças crônicas? Ou você mesmo?
Ah, tá. Você está fazendo plano de saúde por quê? Ah, tá. Só por segurança. Ah, você, ao fazer o plano de saúde, a sua intenção é frequentemente estar fazendo consultas, exames? Ah, não. Ah, tá. Então vejam, essas perguntas, aquele que está recebendo a pergunta já está, só pela pergunta, entendendo que aquilo tem a ver com o resultado de quanto vai custar o plano de saúde. Em geral, as pessoas tendem a omitir ou não ser completas em suas respostas. Ou seja, e aí vamos na nossa questão aqui, o que é a seleção adversa? Vejam, primeiro, o movimento é de incerteza. Então, ou seja, a operadora de saúde ela não sabe a informação que eu tenho. Então, ou seja, há uma informação assimétrica. Eu sei como está a minha saúde, a operadora de saúde não sabe. E aí, se naquele momento eu vou tirar vantagem para que eu pague menos de plano de saúde, há uma situação chamada de risco moral. Mas qual é o desfecho disso? Como a operadora sabe que uma parcela da população entrevistada não responde com tanta verdade, a operadora ela fala, bom, eu poderia cobrar 100 de mensalidade, mas eu vou cobrar 200, tá? Então, por quê? Porque como por ser uma operadora de saúde, quase uma seguradora ou uma seguradora, ela trabalha com chances. Chance de você ficar doente. Quanto menor a chance de você ficar doente, menor ela vai gastar. Então, ou seja, e aí, se há chances maiores, ela sabe que gastará mais. Então, o que é aqui a seleção adversa e o desfecho, o risco moral? É quando alguém, por ter uma informação privilegiada, tira vantagem daquilo. Imagina você, aqui na cidade que eu moro, há 10 anos, teve uma onda muito grande de cirurgias oftalmológicas. Você vai num oftalmo e aí ele fala assim, olha para você, tá? Você vai ter que operar. Quem é que sabe se você vai ter que operar ou se de repente você poderia só ir tratando com o tempo? É você? Não, é o profissional de saúde. Mas vamos pensar duas situações. A situação A, ele é um cara super correto e ele vai falar, não, ó, dá para ir tratando de 6 em 6 meses, você volta para uma consulta aqui de segurança. Quanto é que esse profissional vai ganhar? O valor da consulta, 50, 80 reais. E aí, digamos que é um profissional correto, mas ele fala, eu vou ficar, esse cara vai me acompanhar 10 anos da vida dele aqui, eu ganhando de 6 em 6 meses, e para fazer uma cirurgia custa 10 mil reais. E também o protocolo diz que eu posso optar por isso. E aí ele fala, você vai fazer a cirurgia. Então vejam, mas nessa situação há um risco moral também, porque ele é quem sabe da questão clínica. E você está na mão da informação que ele tem, que ele pode tirar vantagem ou não. Tá? Então, a assimetria de informação causa esse movimento de risco moral. E no setor saúde, requer muitas vezes que o setor público entre como um agente fundamental para equilibrar essa situação. Então vejam vocês, há uma lei no Brasil recente que ainda não está, que ainda não funciona muito bem na prática, que diz que partos de cesariana somente quando muito necessário. Porque diversos países no mundo não não é o protocolo. Mas no Brasil, você tem parto por cesárea desde a mãe que quer que o filho nasça num dia específico, ou o médico que não quer que a criança nasça de madrugada. Então, ou seja, ele poderia falar assim, nós não vai fazer o parto, mas quem é que diz? Quem tem a informação é o profissional. Tá? Ou então você vai no dentista, para não acharem que eu tenho o ranço do médico, né? Você vai no dentista e ele fala, você vai ter que usar o aparelho A. E aí você fala, mas eu não conseguiria resolver com o X? Não.
Ou seja, ele tem a informação e essa informação ele pode tirar vantagem financeira e isso gera o risco moral. Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira aula de Economia da Saúde para mostrar conceitos básicos que são de economia e que nós utilizamos na saúde. Obrigado a todos e até a próxima.